Beleza, pessoal? Vamos fazer um conteúdo hoje sobre falta de energia em partes da casa, né? Vamos supor, você tem, né, entrada chegando energia, mas vamos supor, tá faltando energia na metade da casa, ou num quarto, ou parcial, né? Quando você tem 127, 220, aí tá faltando. Em determinados casos, né? Algumas casas têm um quadro de distribuição, que fica dentro da casa, né? A caixa de disjuntores, né? Quadro, quadro de distribuição, tá? Aí chegando, né? Sempre vai ter, provavelmente, né? Um disjuntor geral, né? Chuveiro, lâmpada, tomada e vai variar dependente do tipo da instalação, né? Aí, em muitos casos, chega, né, 220, duas fases, né? E, ou outros casos, trifásico ou monofásico, né? Independente. Vamos falar em casos de bifásico. Tá faltando energia em determinada parte da casa. Nesse caso, né, você vai abrir o quadro de distribuição e vai ver se tem algum disjuntor desse que desarmado, né? Com a chavinha caída. Né? Nesse caso, você vai, se tiver, você vai rearmar ele. Rearmando ele, se você armar ele já desligar de volta, é que aquela parte está em curto-circuito, né? Aí nesse caso, né, você tem que achar onde está esse curto-circuito. Pode estar, né, um fio dentro do enterramento, colou um no outro, tá? Um aparelho em curto, aí ele está desarmando. Tá? Um exemplo, né? Desarmando a tomada, né? Você vai tirar todos os aparelhos da tomada e vai voltar a rearmar ele. Rearmou, beleza, tem alguma tomada em curto. Ele não, ele armando, né? E não aconteceu nada, mas, né? Ele armou, não aconteceu nada. Você tem que pegar, nesse caso, né, sempre, para você fazer isso, você tem que ter um multímetro, um amperímetro, né? Você vai colocar na escala de volts, corrente alternada, e você vai medir, né, os dois polos, né? Você vai medir os dois polos, entrada, né? As duas entradas, tá? É bifásico 220, você vai medir, tá chegando 220, tá saindo, beleza, então é para frente. Agora, em muitos casos, você vai chegar, não vai ter, na casa do cliente, não vai ter quadro de distribuição. Aí, o primeiro passo para identificar o problema, tem a caixa do medidor da concessionária. Esquecer o relógio, mas é um caso, nesse caso, é aconselhável chamar um profissional, porque é um caso muito sério você violar um padrão de entrada da concessionária sem ter conhecimento, porque aqui é uma área muito, né, uma área energizada e tem muito risco. Se você não está habilitado, não tem conhecimento, chama um profissional, porque aqui é fácil não seja abusadinho, né? Tá chegando, tá, o disjuntor geral e o medidor, tá? Vamos supor que fosse 127. Tá chegando fase da Copel e o neutro, que tá indo no medidor. Passa direto, vai no medidor e aterra na caixa. Na caixa que desce para a haste de aterramento. Tá? Ele entra e sai. Então, nesse caso, você vai medir com um multímetro na escala de corrente alternada, né? Tá aqui, sempre mede em 750 volts. Você vai medir a chegada do disjuntor.
a chegada do disjuntor com o fio neutro, ele vai ter que dar o 127, né? Então você contrastou isso, está chegando o 127, é que está chegando a energia da concessionária, está tudo ok. Aí, nesse caso, está chegando, aí você vai medir a saída do disjuntor. Mediu também, está chegando. Aí você vai medir a saída do medidor, que pode estar dando um sobreaquecimento, né, no medidor, já que eu já peguei casos desse tipo, né, de estar derretendo os bordos de entrada do medidor. Tá. Saída. Aí você vai medir se está entrando no medidor e está saindo, fase neutra. Tá saindo, beleza. Então essa parte eliminou. Tá chegando energia da concessionária e tá saindo. Vamos supor que a tua saída para tua casa é saída aérea, que é muito usado ainda, essa casa antiga, casa, né? É muito usado ainda. Você vai lá em cima, né? Que aí, né, seria o poste, né? E aqui a caixa do medidor. Caixa do medidor. Aqui está chegando a energia da concessionária. Tá? E aqui está saindo do medidor e está indo para a casa do cliente. Então você mediu tudo, está entrando no disjuntor, está saindo, está entrando no relógio, no medidor, está saindo. Você vai chegar a checar na saída, né, no pingador, a gente chama de pingadouro, né, nas conexão. Mediu, tá ok também. Aí você vai eliminando etapas. Você vai ali na chegada da casa, se não for ali, você vai eliminando etapa por etapa, até chegar em todas as emendas que, né, uma parte lá dentro da casa, lá, se você chegou no oitão da casa, na beirada, tá chegando energia, o 127, né, nesse caso, aí, resumindo, provavelmente vai ter um fio quebrado lá dentro, né, deu um sobreaquecimento, quebrou esse fio lá dentro da casa. Na questão do bifásico 220, procede quase igual, né? Porque nesse caso, vamos supor aqui, nesse aqui é 127, que eu expliquei. Agora vamos falar sobre o bifásico 220 e tal. Seria duas fases entrando e duas saindo. Você vai, né, medir as duas fases. Tá entrando as duas fases. Tá, 220. Você pega com a ponteira uma parte de cima, junto com o neutro, tá? 127. Na outra, 127. Agora você vai para a saída do disjuntor. Mediu aqui. Muitos desse caso acostuma de uma fase, de um bordo desse disjuntor aqui, derreter. Derreter não está passando aqui. Uma dessas aqui, resumindo, foi colocado um 220. O 220 eu sempre uso o exemplo, seria de duas pessoas empurrando um carro. Quem já não ajudou a empurrar um carro? E você está fazendo força e o outro parceiro teu só está com a mão encostada. Então seria o caso do 220. Seria duas pessoas para empurrar essa carga. Só que lá dentro da casa, o profissional que fez o serviço, ele não dimensionou o que está sendo usado. Vamos supor, ele sobrecarregou lá dentro da casa uma fase só. Né? Enquanto tem duas, ele teria que ter dividido o circuito. Né? Vamos supor, uma tomada uma tomada numa fase, outra tomada em outra fase, e sucessivamente. Não, ele chegou lá em cima, soltou a rede e sobrecarregou uma fase só. Aí, esse disjuntor, vamos jogar que ele é de 50 amperes. 50 amperes. Tá. Só que essa fase aqui, que tem a tolerância, né? Ele estaria com 60 amperes, um exemplo, e a outra com 30. Entendeu? Um está cansado e outro está descansado. Né? Muitos casos que eu pego hoje aí, seria isso, estourado uma fase do medidor, do disjuntor da entrada do padrão de entrada. No caso do quadro,
A pessoa faz um quadro, daí dimensiona o quadro, né, coloca o disjuntor geral. Disjuntor geral. Disjuntor geral. Lá no medidor de 50 amperes. E dentro do quadro, ele volta a colocar outro de 50 amperes. Então, na verdade, aqui dentro do geral, se ele tem um 50 no medidor, ele teria que colocar um 40 dentro do quadro. Por quê? Para caso de um curto ou de uma sobrecarga, em vez de sobrecarregar o disjuntor da concessionária, né, desligaria o disjuntor dentro da casa. Não, ele coloca dentro da casa, ele coloca o geral da concessionária de 50 e o da casa de 50 também. Só que dentro da casa tem o quê? Os 50, aí tem um de 40 para o chuveiro, um de 30 para a tomada, um de 20 para a lâmpada. Quanto vai dar somatória? Resumindo, em vez de cair essa chave dentro do quadro, ela vai disparar a do medidor, né? Porque a carga está toda lá no medidor, que uma fase está carregada. Tal. Vamos supor que não seria o caso do disjuntor. Aí você vai fazendo as eliminações do mesmo jeito. Tem caso de saída, em vez de saída aérea, saída subterrânea. Você vai também fazer a checagem na emenda ali embaixo. Dentro da caixinha, provavelmente sempre tem uma caixinha de passagem. Você vai fazer a checagem ali. Checa as duas fases, 220. Fase neutra, 127. Fase neutra, 127 certinho. Tá saindo a emenda certinho. Aí você vai eliminando. E dentro da técnica fala saída subterrânea. Tem os cabos apropriados para essa situação, que seria o XLP de 90 graus, com dupla isolação. Mas, como ele é um pouquinho mais caro, a maioria dos serviços que o pessoal faz é que quer economizar, eles gastam 20 mil numa pintura, mas tem dó de gastar 10 mil na instalação elétrica. Aí na elétrica que fica escondida, que não agrega esteticamente, eles querem economizar. Aí essa mangueira dentro da terra, ela pega umidade, onde que vai corromper e provavelmente vai estourar uma fase, né? Vai interromper uma fase. Aí você vai, como está dentro da terra, se medir na caixinha de passagem. Está chegando, 220 certinho, 127, está saindo certinho. Você vai até um próximo ponto que você achar e vai ver se está chegando. Se você ver na entrada da casa lá, não estiver chegando, resumindo, está quebrado dentro da terra aquela mangueira. E dificilmente você vai conseguir passar outro cabo. Né? Tem casos que a gente usa de arrancar tudo e passa outro novo, passa. Mas aquela mangueira deve estar amassada, a mangueira ruim, amassada, você vai ter que fazer uma nova rede subterrânea daí. Essa é a lógica. E se não tiver, você vai eliminando, igual no 127 que foi falado. Você vai eliminando, entrando dentro, vai ter que achar até esse ponto, onde um ponto ele rompeu. Né? Vai chegar a uma altura e vai estar rompido. Esse é o caso. Então, assim, né? Ele entrou dentro da casa, saiu do medidor, está passando. Tá passando, você vai seguir em frente, você vai seguir, de repente vai ter que furar uma valeta ali, achar, né, ver se nesse ponto tá chegando, você tem que eliminar por etapa, entrar dentro da casa, vai até, porque daí nesse caso provavelmente, né, estourou, um cabo está estourado. Mas muitos casos que eu pego aí, tem casos também, agora você chegou, tem muitos casos também que estoura na chegada da concessionária, né, do lado deles. Então você mediu no medidor ali, na chegada, no disjuntor de chegada. Mediu. Não está chegando, você já não está chegando 220, você mediu, não está chegando 227, você já matou a charada. Aí, nesse caso, não está chegando da concessionária. Na emenda dela lá, que ela fez para chegar no medidor, ou na própria ramal de ligação, está interrompido, entendeu? Em muitos casos a gente faz a troca, tal, porque a gente tem as ferramentas, a preparo e o material no jeito, a gente faz, mas aí já é um caso da concessionária. Mas um caso desse aqui não é para principiante. Tem que ter o domínio, porque se você escapar um fio desse do disjuntor e lá na caixa, já vai arrebentar, vai desarmar a rede da concessionária, o transformador, vai desligar, vai causar uma pane e ter o risco de vida. Principalmente é o risco
né, não seja abusadinho, né, que é muito sério. Então, esse caso aqui é um caso para profissional e precisa ter uns preparo, luva de baixa tensão, óculos, tem que estar preparado, que é sério. Mas seria isso a dica. Então, abriu, primeiro você tem quadro de distribuição, você vai no quadro, está tudo armadinho certinho, você desliga todos certinho e volta a armar. Se um não armar, resumindo, tem uma parte em curto. Aí você vai ter que achar esse curto, onde tá colado esses fios aí, tá em curto a tomada, que em muitos casos a pessoa usa adaptador, tomada de pino 20 amperes, a pessoa está usando adaptador, derrete e tal. Então, mais ou menos, esse é o procedimento. Então, quando um cliente, né, me contata sobre esse assunto, eu já faço uma investigação sobre o que está acontecendo e já preparo o material no jeito, já sei mais ou menos, já vou com o material pronto já para resolver o problema. Então a gente já tem muito tempo mexendo com isso. Então o cliente, a gente já investiu, o cliente já tem mais ou menos uma ideia do que está acontecendo na residência dele. Então a gente já vai e já elimina esse problema, né, o mais rápido possível, que tempo é dinheiro. E às vezes que compartilha com a gente aí, ajuda aí a divulgar o canal aí e manda muita dica, pede dica de vídeo pra gente aí que a gente vai estar fazendo e vamos estar fazendo na prática também. Valeu? Até mais.